Amém. Diz assim o texto: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer os seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. Diga comigo: e José levantou a sua voz com choro. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela vida dessa igreja. Jesus, que nessa noite nós possamos ser ensinados, exortados e edificados. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre José, mas eu quero falar de uma perspectiva um pouco diferente. Eu vou falar brevemente da história, porque todo mundo já conhece, mas é só para a gente contextualizar, para ficar mais didático. Mas eu quero focar em algo específico sobre José nessa noite. Eu quero pregar sobre o maior milagre da vida de José. Amém? Glória a Deus. Vamos comigo. Quando nós observamos a história de José, a maioria dos pregadores tem uma visão um pouco equivocada da interpretação ou da aplicação da vida de José para com os nossos dias de hoje. Porque quando a gente observa para José, a gente tem um instinto para querer falar assim, como José: eu serei humilhado e depois eu serei exaltado perante todos aqueles que me humilharam e eu vou cantar tem sabor de mel. Mas não é assim que funciona. Porque quando nós vamos observar a história de José, ela não aponta para nós, ela aponta para outra pessoa. Nós podemos tirar sim exemplos, nós podemos tirar sim ensinamentos de José e vamos fazer isso, mas o que eu quero que você entenda é: a vida de José não aponta para nós, a vida de José é uma seta para alguém muito maior. Você já sabe quem é, mas vamos guardar o suspense. A questão é: José, a Bíblia nos apresenta ele como o filho favorito de Jacó, porque foi com Raquel e na sua velhice que se teve José. Ou seja, José sendo esse filho preferido, os outros irmãos tinham inveja de José, principalmente depois que ele começa a sonhar. Ele tem um sonho, e no sonho ele fala assim: olha, eu sonhei que o feixe de vocês se curvavam perante o meu feixe. E depois ele sonha e fala que as estrelas, o sol e a lua se curvavam perante ele também. Os irmãos e até o pai e a mãe ficaram assim: como assim? Nós vamos nos curvar perante você que é o mais novo? Você que é o mais jovem? Como assim nós vamos nos curvar diante de você? E aquilo foi gerando inveja, foi gerando revolta. Até que um dia Jacó fala assim: vai no campo e veja o que os seus irmãos estão fazendo. Quando ele chega no campo, os irmãos se iram e falam assim: quer saber? Vamos acabar com esse negócio desse José hoje. Eles pegam José e falam assim: vamos matar ele e dizer que um animal devorou ele. Só que Rubens fica com dó de José e fala assim: não, faz o seguinte, em vez de matar, vamos só jogar na cisterna para dar uma lição nele. Eles jogam José na cisterna e do nada vêm os mercadores ismaelitas. Eles têm uma brilhante ideia: em vez de matar, vamos vender José como escravo. Eles vendem José, e quando Rubens chega para ver como está José na cisterna, eles se espantam e falam: o que vocês fizeram com o menino? Eles falam: nós o vendemos. E eles têm que fazer uma maracutaia lá para rasgar a veste, passar sangue, para Jacó achar que um bicho devorou. Quando José chega no Egito, ele vai e é comprado e vai para a casa de Potifar, que é capitão da guarda de Faraó. Lá José ele desenvolve uma habilidade administrativa invejável. A Bíblia diz que Deus prosperou a casa de Potifar por causa de
José. E aqui é a primeira lição que nós temos que tirar. Nós somos aqueles que somos portadores da bênção. Muitas vezes o nosso patrão, muitas vezes colegas ímpios nossos serão abençoados. Não por causa deles, mas por causa da bênção que carregamos em nós por causa de Cristo Jesus. Aleluia. José naquele momento, ele é esse administrador, e tudo que José fazia prosperava. Tudo que José mexia ia para frente. Só que teve uma coisa que José não esperava. Que a mulher de Potifar ia chorar nele. E ela fala assim, eu quero você para mim. E José fala, não quero não. E fica dias naquilo. Ela tentando pegar José e José correndo. Ela tentando pegar José e José correndo. Só que um dia ela catou José pela roupa e falou, você vai. E José largou a roupa para trás e falou, não vou não. Porque eu prefiro ficar com os meus princípios. José então corre, mas ela fala para todos os criados, ela grita e fala para Potifar, o seu servo tentou me estuprar. O seu servo tentou se aproveitar de mim. Potifar fica irado e joga José na cadeia. Só que olha como Deus é na vida de José. A Bíblia diz que o carcereiro tomou tanta fé em José, que o carcereiro confiou tanto em José que falou o seguinte, toma conta dos presos. José passou a administrar a prisão. Naquele lugar, José tem dois homens contam sonhos para José. Um é o padeiro, o outro é o copeiro. Para a gente adiantar, um é o seguinte, daqui 3 dias você vai morrer, o padeiro. E para o copeiro, daqui 3 dias vai ser restituído o seu cargo perante Faraó. Só que é o seguinte, quando você for aceito de volta, lembra de mim e fala de Faraó, e fala de mim para Faraó. Beleza. Assim como José falou, aconteceu. E a fama de José se espalhou pela prisão. E um dia, Faraó tem um sonho. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras. Chamem os sábios. Todos vieram e ninguém soube interpretar. E agora? Tem um homem. E aí o copeiro se lembrou. 2 anos depois de José na prisão, o copeiro se lembrou. Tem um homem que ele interpretou o meu sonho e falou que eu ia voltar e eu voltei. Manda chamar ele. Mandaram chamar José. Faraó fala assim, é você aquele que interpreta sonhos? Não, porque quem interpreta é Deus, eu só revelo. Ele fala para Faraó, olha, é o seguinte, 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas são 7 anos de fartura. As magras e as espigas magras são 7 anos de escassez. Sabe o que eu recomendo para você, Faraó? Contrata um homem inteligente, um homem sábio, um homem que vai conseguir administrar tudo isso aí, para que junte mantimento nos 7 anos gordos, para que nos 7 anos magros não falte alimento. Faraó olha assim e fala, só pode ser você esse homem. Aí ele arranca o anel do dedo, coloca no dedo de José, coloca a veste de linho sobre José e fala, a partir de hoje, o único homem, ou melhor, a partir de hoje você, depois de mim, é a maior autoridade no Egito. Eu poderia até vir aqui e usar aquele jargão e falar assim, se preciso for, Deus vai criar cargo para te colocar, mas não é esse o meu objetivo. A questão aqui é, Deus coloca José numa posição administrativa, numa posição que ele está acima de todo o Egito, somente abaixo de Faraó. Só que o que eu quero que você entenda é, perceba que durante toda a vida de José, José foi preparado para aquilo. Ele administrava a casa do pai, é vendido como escravo, administra a casa de Potifar, administra a prisão. Tudo isso é Deus preparando José para um dia administrar a nação do Egito. Só que a gente acha que isso aqui é o maior milagre da vida de José, mas não é. E eu vou te mostrar agora. Porque o que eu quero falar aqui é sobre os choros da vida de José. Irmão, como assim os choros da vida de José?
É porque os choros de José vão nos levar para aquilo que foi o maior milagre da sua vida. José, então, depois de receber esse cargo, passa-se os 7 anos das vacas gordas. E chega o ano das vacas magras. E quando chega esse ano, há uma escassez de mantimento em toda a região. Quem é que vem até José procurando mantimento? Os irmãos que uma hora o jogaram na cisterna. Eles chegam perante José, se prostram e naquele momento o primeiro sonho de José se cumpre. Porque às vezes, e isso acontece, muitas vezes nós estamos contando os sonhos de Deus para pessoas erradas. Pessoas que não vão compreender aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E aí, mais fácil do que acreditar no sonho de Deus em você é te jogar na cisterna. Só que naquele momento, eles chegam, se curvam e o sonho se cumpre. E o momento por que o sonho se cumpre? Porque quem deu o sonho foi Deus. E no momento que eles se curvam, José, para não mostrar que é ele fala em egípcio e o intérprete fala em hebraico para que eles entendam. Então eles não conseguiram identificar que era José. E José veio de uma forma ríspida com eles, falando assim: vocês são vigias, vocês são espiões que estão aqui para acabar com o Egito, não são? Não, Senhor, que isso, longe de nós. Nós estamos com um pai doente lá em casa. Já um irmão nosso morreu, tem outro mais novo lá, mas a gente precisa de comida, por isso que a gente veio aqui. José vai ainda mais rígido e fala: eu acho que vocês estão mentindo. Faz o seguinte, para me provar que vocês não estão mentindo, um de vocês vai ficar e os outros vão me buscar esse tal de irmão mais novo aí, para ver se o que vocês estão falando é verdade. Naquele momento, ao primeiro choro de José, e é aqui que eu quero começar a pregar. Irmão Vitor, mas você falou que a história de José não aponta para mim. Não aponta. Porque o que a gente quer é: eu vou ser humilhado, vão me humilhar e depois Deus vai me dar um palco para me honrar. E se Ele não te honrar? E se Ele não te honrar perante os seus adversários? Vai deixar de ser crente? Irmão Vitor, se a história de José não aponta para mim, aponta para quem? Traído, humilhado, vendido, foram infiéis com ele, mas depois foi exaltado. Te lembra alguém? Ah, meu irmão, a minha Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi humilhado do mesmo jeito que José, foi traído do mesmo jeito que José, venderam ele do mesmo jeito que José, mas do mesmo jeito que José, Filipenses vai dizer para mim que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que nos céus, na terra e debaixo da terra se dobre todo o joelho. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. A história de José, ela é basicamente uma seta, é basicamente a tipologia de Cristo. José nunca apontou para mim e para você, José sempre apontou para a figura da cruz. José sempre apontou para a figura de Jesus. Mas tem algumas coisas que nós podemos aprender com José, e uma delas é o seu primeiro choro. Porque se da última vez que eu vim aqui, eu vim para trazer bálsamo, hoje eu vim para Deus tocar no nosso caráter. Porque o primeiro choro de José é o choro da dor. Quando José olha para aqueles irmãos, quando José olha para eles, a dor de se lembrar da traição vem na hora. Eu imagino José com raiva, eu imagino José triste, e é por isso que se ele se retira para chorar, porque naquele choro há dor. Porque eu vou te perguntar e você reflita: qual é a maior característica que um cristão pode ter para se parecer com Jesus? Se você fosse definir o cristianismo em uma palavra, qual seria? E aqui eu te falo qual é, porque a história de José me mostra isso. A maior palavra que define um cristão é aquela que Jesus fez na cruz do Calvário, ao ser crucificado. Porque a primeira coisa que Jesus fez foi: Pai, perdoa.
O que mais nos identifica com Cristo não é a nossa capacidade de pregar. O que mais nos identifica com Jesus não é a nossa capacidade de cantar, não é a nossa capacidade de servir, não é a nossa capacidade de fazer. Tudo isso é louvável, mas o que mais nos deixa parecido com Jesus é a nossa capacidade de perdoar. Porque naquele momento, José, ele sente a dor, ele se lembra da ferida que foi aberta, ele se lembra da dor de ser traído, ele se lembra da dor de ser vendido, ele se lembra da dor que os irmãos o rejeitaram. E quantas vezes você não chega num culto como esse do mesmo jeito? Todos nós, eu acredito que já tivemos dificuldade em perdoar alguém. E minha mãe, ela sempre me falou uma coisa: Vitor, não perdoar é como carregar um lixo dentro de si, só faz mal para você. Porque não perdoar é como carregar um veneno, é beber um veneno esperando que o outro morra. Às vezes nós estamos tendo dificuldade de perdoar tantas pessoas, pessoas de longe, pessoas de perto, como no caso de José. Nós temos a dificuldade de perdoar quem amamos e às vezes, muitas vezes, quem queremos odiar. E nós carregamos a dor de não perdoar. Porque o perdão, ele requer, não é se esquecer. Perdoar é lembrar, mas não doer. E muitas vezes nós lembramos as coisas com dor. A gente olha para o passado, olha para o que fizeram conosco, olha para o jeito que nos machucaram e nós só lembramos da dor, como José se lembrou naquele momento. A gente só lembra do sentimento de doer. A gente só lembra do sentimento de não perdoar. Muitas vezes estamos igual a José. O choro de dor. O choro do não perdão. O choro de se lembrar daquilo que nos machucou. Porque eu não sei o que foi que te feriu, eu não sei aquilo que você tem dificuldade de liberar perdão. Eu não sei se foi um relacionamento, eu não sei se foi uma liderança que te feriu, eu não sei que tipo de pessoa te feriu, mas muitas vezes nós temos a dificuldade de perdoar. E quando nós não perdoamos, quem está sendo ferido não é o outro, somos nós mesmos. Eu sei que não é uma mensagem de dar glória a Deus e aleluia. Mas eu vou entregar tudo que Jesus colocou no meu coração. Porque nós vamos para o segundo choro de José. José, então, quando ele fala isso para os irmãos chegam para Jacó e falam o seguinte: Simeão ficou lá, o Senhor do Egito falou que só vai liberar se ele levar o tal do Benjamim. Se não levar Benjamim, Simeão fica lá. Jacó fala: vocês querem me infartar, vocês querem me matar. Já perdi um filho, vou perder mais 2 agora? Mas já que não tem jeito, leva Benjamim então. Mas pelo amor de Deus, cuidem dele, como não conseguiram cuidar de José. Eles então levam Benjamim. E aqui está o segundo choro de José. Capítulo de número 43, o versículo de número 30. Diz assim: e apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou no seu quarto, e chorou ali. Aqui é o segundo choro de José. E esse aqui, para mim, é um dos mais marcantes. Porque a Bíblia diz que quando ele vê Benjamim, o seu íntimo, as suas entranhas se mexem, porque ele sabe que, diferente dos outros irmãos que são meio-irmãos, Benjamim é um irmão completo dele. É filho da mesma mãe e do mesmo pai. Ele sente Benjamim, porque quando ele olha para Benjamim, é o único irmão que não tinha feito nada contra ele. O segundo choro é o choro da saudade. Porque quando José olha para Benjamim, é como se José estivesse se enxergando antes da traição. Quando José olha para Benjamim, é como se ele visse um erro dele antes de ser ferido. É o choro da saudade. E quantas vezes nós não estamos como José? Porque é isso que Deus quer de nós. Quando nós vamos chegar no capítulo 50 do Gênesis, José vai falar assim: o mal que vocês me fizeram, Deus usou para o bem.
toda traição, tudo aquilo que acontece com nós, Deus converte para o bem e para que o propósito dele se cumpra. Agora, Deus nunca vai querer que você perca a sua essência por causa de traições. Deus nunca vai querer que você perca a sua essência por causa de pessoas que te feriram. Deus nunca vai querer que você perca quem você era por causa de pessoas que não souberam lidar com você. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui nessa noite? É para ter saudade mesmo de quem você era antes de te ferirem. É para ter saudade mesmo de quem você era antes de te traírem. É para ter saudade mesmo daquele menininho, daquela menininha que você era antes da ferida. Jesus te trouxe aqui nessa noite para resgatar o seu eu antes da traição. Jesus te trouxe aqui nessa noite para resgatar o seu eu antes da ferida. Jesus está dizendo que aquilo que te feriu, Ele vai usar para te colocar no propósito dEle, mas que ao mesmo tempo Ele não quer perder quem você era. Aleluia. Tem muita gente que antes de ser ferida era amorosa. Tem muita gente que antes de ser ferida era amigável, era gentil, era fácil conversar, mas depois da ferida ficou rancoroso, depois da ferida ficou amargo, depois da ferida não queria mais saber de ninguém. Sabe por quê? Porque tem muita gente falando assim: o tempo cura, e isso é uma mentira. O tempo não cura nada, ele só disfarça. Tempo é um pretexto para disfarçar aquilo que nós não queremos curar. Porque tem muita gente que está há meses, que está há dias, que está há anos com feridas dentro de si, dizendo: uma hora o tempo cura. E Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer: não é o tempo que vai curar aquilo que necessita de perdão, não é o tempo que vai curar feridas abertas, não. É a sua decisão de deixar Jesus curar você. Porque o segundo choro é o choro da saudade, é o choro daquele menino, daquela menina que eram a sua essência, aquele choro da inocência. Deus está dizendo para alguém que Ele vai realmente usar o que te feriu para melhorar as suas atribuições. Ele vai usar o que te feriu para te colocar no lugar que Ele quer, mas é necessário você voltar para a primeira essência. Por que isso, irmão Vitor? Porque isso gera a segunda coisa do choro. Para adiantar a história, naquele momento, José prepara um banquete para eles e fala o seguinte: vou dar aqui um mantimento para vocês. Ele dá um mantimento para eles, só que naquele momento ele coloca a sua taça no saco de mantimento de Benjamim. Naquele momento, quando ele despede os seus irmãos, ele tem um plano e ele fala o seguinte: vão atrás deles, porque um deles me roubou. Quando chegam, trazem eles de volta para o palácio. E eles falam assim: não tem como, nós não te roubamos. José fala: não tem problema, eu sou misericordioso. Só vai ficar aqui quem tiver me roubado. Começam a cortar os sacos. E no saco de Benjamim, no saco de mantimento de Benjamim, sai o cálice de José. E ele fala: então eu já sei quem roubou, já sei quem é o culpado. Mesmo que não seja a intenção de José, José está descontando a frustração que tem os irmãos em Benjamim. E Benjamim é o único que não tem nada a ver com a história. Benjamim é o único que não fez mal nenhum a José, mas é quem está pagando o pato. Sabe o que acontece quando nós não trazemos de volta o nosso eu antes da ferida? Quando nós não conseguimos liberar perdão e voltarmos a ser quem Jesus chamou para sermos, nós acabamos descontando em outras pessoas que não tem nada a ver com quem nos feriu, as feridas que em nós foram abertas. Quando nós não perdoamos, nós descontamos em pessoas inocentes aquilo que foi nos ferido. A dor que o outro nos causou, nós estamos descontando em pessoas que não merecem. Jesus tem dito para mim que na nossa vida e nessa noite, Ele levanta o Benjamim para nos lembrar de quem éramos. Mas também, o Benjamim é para lembrar de José que você pode voltar a ser como era.
mas não desconte as suas frustrações em Benjamim. Não desconte as frustrações de Judá em Benjamim. Não desconte as frustrações que você tem de Simeão em Benjamim. Muitas vezes nós fomos feridos na nossa vida, muitas vezes nós fomos traídos na nossa vida, muitas vezes nós fomos trocados na nossa vida, e quando Deus levanta um Benjamim na nossa vida, sabe o que acontece? Nós descontamos e descarregamos as nossas frustrações nele. Nós entregamos o nosso pior para Benjamim, porque nós não nos curamos daquilo que devia ter nos curado. Nós refletimos a nossa dor nos outros. E o que Jesus quer de nós é que entendamos que aquilo que os outros nos causaram não pode ser descontado naqueles que Cristo tem levantado para nos sarar. Deus levanta Benjamim para curar as nossas feridas abertas, mas nós temos que entender que não é nele que nós temos que descarregar as nossas frustrações. Mas se o segundo choro é o choro da saudade, o terceiro choro é o que eu mais gosto, que é o que lemos: e levantou a sua voz com choro. Naquele momento, Judá fala o seguinte: ele é o mais novo, nós já falhamos com um outro irmão que tivemos. Faz o seguinte, me deixa no lugar dele. Naquele momento, José viu que os irmãos realmente se arrependeram do que fizeram. E ele fala assim: eles estão fazendo por ele o que não conseguiam fazer por mim. E aí, irmão Vitor, naquele momento, José não consegue conter o choro, ele dá um grito na sala: sai todo mundo! Vai todo mundo para fora! O servo sai e fica só José e os irmãos. Naquele momento, com a voz embargada, José fala: sou eu, José. Papai ainda está vivo? Naquele choro, se o primeiro choro tinha dor, se no segundo choro tinha saudade, no terceiro choro, mesmo dolorido, havia cura. Não, vou repetir. Se no primeiro choro tinha dor, no segundo tinha saudade, no terceiro choro de José havia cura. José começa a chorar, porque naquele momento Deus estava curando José. Naquele momento que José libera perdão, José está dizendo: eu não quero mais sentir a dor do primeiro choro, eu quero ser curado. Tem muitas coisas que nós estamos carregando na nossa vida somente pelo fato de não conseguirmos liberar perdão. O que Jesus está querendo nos ensinar nessa noite está na hora de nós começarmos a perdoar quem nos feriu. Está na hora de nós começarmos a perdoar quem nos machucou. Está na hora de nós começarmos a perdoar quem nos vendeu. Está na hora de nós começarmos a perdoar quem nos trocou. Está na hora de nós perdoarmos pessoas que nos magoaram, lideranças que nos magoaram. Deus não quer que você tenha uma vida de primeiro choro, uma vida que toda vez que você lembra do que te causaram, você chore, porque ainda dói. Jesus quer que nessa noite haja um choro de basta, que é um choro de cura em nome de Jesus. Aleluia. Aquele momento é um choro de cura. Porque o próximo choro que José vai ter, e esse para mim é extraordinário, ele corre para os braços de Benjamim. E a Bíblia diz que, no versículo 14, que ele se lança no pescoço de Benjamim e chora, e Benjamim chora junto ao seu pescoço. Se o primeiro choro é um choro de dor, o segundo choro é um choro de saudade, e o terceiro choro é um choro de cura, o quarto choro de José é o choro da restauração. O que Deus está querendo nos ensinar nessa noite é:
o perdão passa por etapas. José já tinha decidido perdoar os irmãos no primeiro momento que os vê, mas ainda dói. A decisão é tomada, a dor permanece, mas depois vem o choro de querer ser quem era de novo. E depois, meu amigo, o choro da cura. E depois, meu amigo, o choro de ser restaurado. Naquele momento, quando José abraça Benjamim, e quando Benjamim abraça José, naquele momento, Deus está restaurando José por dentro. Naquele momento, o perdão está sendo liberado. Naquele momento, maldições estão sendo quebradas, porque houve restauração. O que Jesus está querendo dizer para nós: eu vou restaurar as alianças que foram quebradas. Não quer dizer que você vai ter que voltar a ter intimidade. Não quer dizer que você vai ter que voltar a ter contato. O que Jesus está dizendo é: eu vou restaurar quem você era antes da traição. Eu vou restaurar quem você era antes da ferida. Eu vou restaurar quem você era antes de ser trocado. Nós precisamos aprender com José a chorar na presença de Jesus, para, mesmo que seja em dor, mesmo que seja em saudade, mas também chorar para que Jesus nos cure, mas também chorar para que Jesus nos restaure. Eu não sei se você acredita, e são poucas as vezes que Jesus me fala para fazer isso, mas se você crer, coma; se não crer, não coma, a decisão é sua. Mas se você crer, uma mão levantada para receber o que eu vou falar nessa noite. Eu quero dizer em nome de Jesus, que feridas que foram abertas, que traições que aconteceram na sua vida, que feridas que fizeram em você, a partir de hoje Jesus vai derramar um choro de cura. A partir de hoje Jesus vai derramar um choro de restauração. Vai ser uma noite que corações vão liberar perdão. Vai ser uma noite que, em nome de Jesus, perdão vai ser liberado daqui, e corações, através do perdão, serão curados em nome de Jesus. Arabai, show, remende, calevassuri, que a gente quer muito poder, a gente quer muita unção, a gente quer ministério, a gente quer autoridade, a gente quer ser usado para ganhar as nações, mas muitas vezes nós não conseguimos ficar com a maior característica de Jesus, que é perdoar. Antes do ministério, antes dos dons, antes do chamado, antes das nações, antes da exaltação, primeiro vem o perdão. Porque tem muita gente que ainda é rancorosa. Tem muita gente que quer resolver as coisas dando truco. Fez comigo? Calma aí que você vai ver do que eu sou capaz. Pessoas que preferem ferir do que ter o caráter de Jesus e quebrar o seu orgulho. Mas sabe o que me encanta em José? É quando nós chegamos no capítulo 50. Mas antes disso, e aqui para mim, e esse é o cerne da mensagem, se você guardar isso e esquecer todo o resto, eu vou sair daqui satisfeito. O maior milagre da vida de José nunca foi o palácio. O maior milagre de José nunca foi o título de governador. O maior milagre da vida de José foi ele liberar perdão. Aleluia. O maior milagre da vida de José foi perdoar quem o feriu. É por isso que eu disse que às vezes nós entendemos José errado. Porque a parte da exaltação, a parte da grandeza aponta para Jesus. A parte do perdão aponta para Jesus. Mas o que desenvolve o caráter de Cristo em nós é em como José nós entendemos que o maior milagre que pode acontecer na nossa vida é perdoar. Por quê, meu filho? Porque o maior milagre, é por isso que nós vamos para o céu. O maior milagre que já aconteceu em nós não foi as curas que Jesus realizou, não foi as libertações que ele realizou, não foi nada, não foi as maravilhas que ele realizou. O
maior milagre que ele realizou não foi na cruz ter falado: Pai, perdoa eles. Esse foi o maior milagre, porque o perdão de Cristo foi o que nos deu, foi o que nos possibilitou ir morar no céu. Só que quando nós chegamos no capítulo 50, Jacó morre, aqui eu vou encerrar. Quando nós chegamos no capítulo 50, Jacó morre. E quando Jacó morre, acontece algo. Jacó morreu e os irmãos de José falaram o seguinte: agora que José morreu, lascou. Porque o que impedia José de se vingar era papai. Papai não está mais aqui, José vai vir marara para cima da gente. Todos esses anos, José estava se fingindo de bom moço. Agora José vai mostrar as verdadeiras racinhas. Só que eles tramam algo e eles mentem. Faz o seguinte: vamos escrever uma carta dizendo que foi papai que deixou, para falar o seguinte para José: José, papai mandou te dizer que ele pediu para você não se virar a sua ira contra nós. Tá bom? José naquele momento tem o seu outro choro. Ele chora, porque ele percebeu que os irmãos não viram o perdão que ele liberou para eles. Só que não só isso, porque muitas vezes nós queremos tomar conta só da nossa vida. Sinto muito, o crente foi feito para tomar conta da vida dos outros. Naquele momento, José, ele não toma só conta da vida dele, ele fala assim: vocês não se perdoaram. É por isso que vocês estão achando que eu não perdoei vocês. Porque pior do que não perdoar o outro é não se perdoar também. Eu não sei, às vezes, as feridas que você carrega, eu não sei os traumas que você carrega, mas Jesus nessa noite está me dizendo: é uma noite não de só perdoar o outro, mas perdoar a si mesmo. Sabe o que acontece quando nós não nos perdoamos? É como se a gente estivesse mandando uma mensagem para Deus dizendo: a minha instância é superior à sua. O Senhor pode ter me perdoado, mas como eu não me perdoei, eu revogo a sentença que o Senhor deu. Essa é a mensagem que nós passamos para Deus. É como se nós fôssemos superiores. E Jesus está dizendo: por que você ainda carrega culpa em si daquilo que eu já perdoei? Por que você ainda carrega feridas em si daquilo que eu já perdoei? Por que você ainda se martiriza por coisas que eu já perdoei? Por acaso minha graça não é suficiente? Por acaso meu perdão não é suficiente? Por acaso eu ter te perdoado não é suficiente? Naquele momento José chora, porque os irmãos não entenderam o perdão que ele havia liberado. José chora, porque naquele momento ele entende que eles não se perdoaram. Irmão Vitor, qual que é o problema disso tudo? Há um tempo atrás, se eu não estou enganado, no meu primeiro ano de faculdade, eu passei por uma situação que aquilo me causou um ódio. E a pessoa acabou comigo, me feriu, me machucou muito. Eu acho que foi uma das vezes que eu fiquei pior na minha vida. Só que, quando eu fui me despedir, eu falei uns negócios que não devia também. Falei: não vou sair por baixo. Quando eu estava indo para a faculdade, na época, quem me conhece desde que eu mudei para cá sabia que eu morava perto do fórum. Eu fui caminhando para a faculdade naquela noite, e quando eu virei a esquina que fica em frente à academia, eu escutei uma voz muito clara falando assim comigo: Vitor, você se acha melhor do que eu? Naquele momento eu parei assustado, irmão Ronaldo, e falei assim: eu não chego nem à cutícula dos seus pés, Jesus. Eu conheço a tua voz. Então por que você não está fazendo aquilo que eu fiz? Eu falei assim: como assim, Senhor? Eu acho que você está se achando melhor do que eu. Porque a primeira coisa que eu fiz na cruz foi dizer: perdoa, e você não quer perdoar. E naquele momento eu entrei em um embate com Jesus indo para a faculdade. Eu falei assim: como que o Senhor quer que eu peça perdão para alguém que me feriu?
Como que o Senhor quer que eu peça perdão para alguém que me machucou? Ele falou assim para mim: tudo bem, se você tivesse saído calado, só precisava liberar perdão. Lembra que você falou tal coisa? Eu falei: mas isso é insignificante perto do que aconteceu. Ele: não importa. Naquele momento eu fui para a faculdade, não prestei atenção em nada da aula. Aquilo ficava martelando na minha cabeça, e quando eu estava voltando para casa, eu falei assim: é melhor obedecer. Peguei e mandei uma mensagem assim para a pessoa dizendo: me perdoa por tais coisas que eu falei. Não foi o caráter de Cristo que eu fiz. Irmão, acredite, aquilo foi uma das coisas mais dolorosas que eu já fiz na vida. Naquele momento, é como se tivesse tirado uma carga, uma mochila pesada das minhas costas. E naquele momento Jesus falou para mim: você finalmente entendeu o que sua mãe te falou a vida inteira. Você finalmente entendeu o que é perdoar de verdade. Irmão Vitor, por que você está contando isso? Para você entender que muitas vezes liberar perdão não vai ser fácil. Para você entender que quando nós perdoamos, nós nos assemelhamos a Jesus. Mas quando queremos pagar na mesma moeda, quando queremos dar o troco, quando queremos revidar, quando o nosso orgulho fala mais alto e não perdoar, nós não nos parecemos com Jesus, nós nos parecemos com Satanás. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: quer parecer quem? O orgulhoso que não perdoa, ou aquele que se perdoa e libera o perdão? Se coloque de pé em nome de Jesus. Nessa noite eu quero fazer uma oração específica pela sua vida. Eu quero que você apresente na presença de Deus pessoas que você acha que precisa perdoar. Eu sei que não é a mensagem que você queria ouvir nessa noite. Eu sei que não é aquela mensagem de dar glória a Deus e pular de alegria. Mas eu já tenho maturidade suficiente, são 14 anos de ministérios para entender o que Deus falou comigo que precisa ser feito nessa noite. Eu não sei quem você precisa perdoar, mas agora é o momento. Eu não sei se você precisa perdoar a si mesmo, mas agora é o momento. Jesus me falou quando eu estava vindo para cá que essa noite é uma noite de trocar choros de dor por um choro de cura. Se necessário for, derrame lágrimas nessa oração na presença de Jesus. Se necessário for, chore. Se necessário for, se jogue na presença de Deus. Mas não saia daqui com o coração duro como você chegou. Eu não sei quem precisa ouvir isso. Às vezes essa mensagem é para uma pessoa, mas se for para essa uma, eu saio daqui nessa noite com o coração sabendo que eu cumpri minha missão. Saia nessa noite daqui com o coração liberando perdão, não só para os outros, mas para si mesmo. Senhor meu Deus, eu apresento a tua noiva. Jesus, eu não sei quem precisa perdoar, eu não sei quem precisa ser perdoado ou se perdoar nessa noite. Mas que em nome de Jesus o Senhor converta os nossos choros de dor. Que em nome de Jesus o Senhor converta os nossos choros, Pai, de saudade. Que não possa doer mais, Jesus, mas que nós possamos querer voltar a ser quem éramos antes do machucado. Que nós possamos voltar a ser quem éramos antes da ferida. Jesus, que nós possamos voltar, Jesus, que nós possamos sair daqui curados em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu profetizo liberação de perdão nessa noite. Jesus, que através das lágrimas cura seja liberada, que através das lágrimas restauração seja liberada. Nessa noite eu vejo pessoas uma a outras pedir perdão. Nessa noite eu vejo pessoas olhando para dentro de si e dizendo: eu me perdoo, porque nós temos uma nação para ganhar, nós temos uma cidade para ganhar, só que nós não podemos ir se não nos parecermos contigo, Jesus. Que o teu perdão nos alcance,
Que o nosso perdão, Jesus, alcance quem precisa. Jesus, que nessa noite corações duros sejam quebrados. Que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui leves. Leves porque decidimos perdoar. Leves porque o nosso orgulho que nos deixa parecidos com Satanás vai cair. E a humildade, o compromisso de Cristo vai reinar em nós. O Espírito Santo vai passando com a tua cura. Vai passando com a tua restauração. Ramando, cai, show, ramando, vai passar. Ficando, ai, show, ramando, lavaçu e entender passar. Jesus, eu vejo perdão sendo liberado. Eu vejo pessoas se perdoando por causa daquele pecado. Sim, amando, calasse, você se culpa por causa de pecados ainda. E Jesus está dizendo: eu já te perdoei, se perdoe. Ramando, calasse, anderebaçui, biquerebachai. Ramando, ai, chumequerebacia. Eu vejo Deus colocando pessoas na mente de vocês nessa noite. Eu vejo Deus colocando nomes na mente de pessoas nessa noite. E Jesus está dizendo: os nomes que eu estou colocando, é necessário liberar perdão. É necessário pedir perdão. Jesus nessa noite, Ele está fazendo um concerto com a sua igreja. Jesus nessa noite, Ele está fazendo um concerto com a sua noiva. A casa de Deus não é uma casa de intriga. A casa de Deus não é uma casa de confusão. A casa de Deus é casa de oração, casa de perdão, casa de ter caráter de Cristo. Jesus, que o nosso coração saia daqui transbordando da tua paz.